Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje a live é sobre como ser espiritual no mundo material. Muito interessante esse tema, né? E eu vim respondendo a um formuláriozinho de perguntas que eu coloco lá no Stories para as pessoas sugerirem que tema que elas querem. Eu deixo à vontade lá para as pessoas compartilharem as dúvidas que ela tem sobre essas questões que eu abordo aqui no canal, né? Sobre essas questões espirituais também. Então, eu deixo lá aberto para as pessoas participarem e aqui eu vou fazendo lives de acordo com os temas vencedores. Eu coloco esse tema escolhido para votação e aí o que ganha a votação eu faço lives aqui, ok? Então, se você tem alguma questão que queira perguntar, sugerir algum tema para lives, fica super à vontade, que toda semana eu coloco no Stories aqui a votação, eu pergunto qual tema, né, que vocês querem que eu fale e faço uma votação. O tema mais votado, eu faço live dele, tá bom? Então toda semana praticamente vai ter esse tipo de abordagem. Então, como ser espiritual em um mundo material, né? Primeira coisa que, quando eu li esse questionamento de uma participante aí do Stories, de uma seguidora, eu também eu fui para esse lugar dessa dúvida que ela teve, sabe? Eu também já tive muito insegura e muitas dúvidas nisso. Me sentia culpada de querer ter as coisas se eu estava querendo vivenciar essa vida mais espiritual. Só que com o tempo eu fui entendendo que sem um equilíbrio, né, da vida material, a gente não consegue alcançar os objetivos materiais aqui na vida, né? Afinal de contas, nós estamos vivendo uma experiência física na matéria, né? A gente é energia pura, mas é uma energia mais densificada, que a gente sente o toque, não é mesmo? Então, a gente, para viver essa experiência aqui, a gente precisa de coisas materiais para viver essa experiência aqui. Porque senão a gente não consegue sobreviver aqui, né? Então, como que é isso? Como que funciona isso, né? A gente tem vários outros corpos, né? Corpo espiritual, corpo mental, corpo búdico, corpo átmico, corpo etérico, corpo astral e o corpo físico. Então, a gente tem 7 corpos aqui, acoplados nesse corpo físico aqui, né? Dentro da aura tem a divisão aí dos corpos, né? Então, o corpo material, ele precisa de algumas ferramentas para funcionar bem e para estar estável aqui na vida, né? Então, quando eu estava fazendo o curso de psicologia, a professora falou sobre a pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow, ela fala, né, sobre esse mundo material que as pessoas conquistam dentro desse processo da Matrix, né? Dentro desse processo da sociedade, vamos dizer assim. Então, lá na base dessa pirâmide de Maslow, a gente precisa estar bem alimentado, né? Se alimentar, ter comida para poder sobreviver, para o corpo funcionar bem, né? Então, aí, a partir daí, a pirâmide vai subindo. Conseguir alimentar bem, aí eu mudo para outro degrau lá, que eu acho que é ter casa, alguma coisa nesse sentido. Ei, Audrey, Sabino. É Sabino? Não. Brinson. Audrey, tá bom já, Audrey. Bem-vinda, querida. Então, para a gente ter uma estrutura aqui, a gente precisa de coisas materiais. Então, para a gente viver uma experiência espiritual, como ser espiritual no mundo material, a matéria, ela não tem nada de mal. O que tem de mal dentro das questões que a gente vivencia nesse aspecto é que a gente se corrompe por uma vida material. A gente se perde aí, querendo coisas. O topo da pirâmide de Maslow é você alcançar todos os seus objetivos, e aí você chegou lá no topo, aí você conquistou tudo e depois você quer mais coisas. E essa é a pirâmide de Maslow. E se chegou lá no topo da pirâmide, você já tem tudo e ainda quer mais coisas?
Então isso é uma vida espiritual, isso é uma vida material totalmente voltada para a matéria, que ignora a vida espiritual, né? Porque eu tô ali querendo conquistar, querendo ter poder, ter mais, simplesmente nesse processo de consumo, que acaba virando um processo doentio e desequilibrado, né? A pessoa tá ali na vida material, mas a vida espiritual é um grande chamado. Então ela vai chamar essa pessoa que tá aí na vida espiritual. Ela pode até chegar lá no topo que ela quer conquistar, mas aí ela vai sentir aquele vazio, aquela falta de presença, né? Presença de quem? Presença dela mesma, presença do espírito, presença de alma, presença de Deus. É esse vazio que essas pessoas que chegam no topo do mundo material sentem. Por isso que muitos suicidam, muitos famosos usam droga, né? Muita droga para dar conta de vivenciar só essa vida material, né? Então, muitos se perdem nesse meio aí. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu era muito materialista também. Eu trabalhava na área da beleza, no salão de beleza, e assim, eram clientes muito finas, assim, né, da minha visão, era muito nova. Então eu me empolgava muito com essas coisas, de ter as coisas, né? De ter muitas coisas, de ter calçados, bolsas, ir para os lugares chiques, ter coisas, né? Boa tarde, Jandiane, bem-vinda, querida. Obrigada pelo coraçãozinho. Então, a gente fica muito em busca dessa vida material quando a gente está na ilusão, né? Tô iludido. A gente não está enxergando de fato quem a gente verdadeiramente é. A gente não está enxergando de fato o que é realmente relevante para essa vida, né? As pessoas, a grande maioria das pessoas e a grande maioria dos homens, né? E quem está muito nessa energia masculina aí pensa nessa questão de ter, conquistar. Aí chega lá no topo da conquista, tá um tédio, porque não tem mais nada para fazer. Aí inventa guerra, aí inventa confusão, inventa entrar no território do outro, né? Então é assim, as pessoas quando estão focadas só na vida material, sem equilibrar com uma vida espiritual, ela se perde, né? E que também, quando a pessoa está só focada na vida espiritual e esquece da vida material, ela também se desequilibra e se perde. Então, tudo é um grande equilíbrio, né? Buda, o Sananda, né? Ele tinha uma vida muito luxuosa, ele era príncipe. Ele era muito rico. Ei, Fernanda! Bem-vinda, querida! Então, Buda, ele tinha uma vida abundante. Ele era muito rico. Vivia num castelo e o pai dele queria que ele fosse o próximo rei lá da região deles lá na Índia. Isso há 5.000 anos atrás, gente. Então, aí o Buda, um dia ele já tinha tudo, já tinha realizado tudo, já tinha casado, já tinha um monte de coisa, né? Já nasceu rico. Então, mas o Buda tinha um chamado interno, uma mexida lá no coração dele. Então ele foi um dia, falou com o pai dele. O pai dele construiu uma muralha porque os monges, os orientadores deles lá na época, falou que o Buda tinha nascido com espírito de iluminado, de um ser de luz, que não era para ser príncipe nada, era para seguir uma vida mais espiritual. E o pai dele falou assim que não, que ele tinha que ser o substituto dele, que era o sonho do pai dele, e ele construiu uma muralha em volta do castelo, separando da cidade, para que esse menino não conhecesse o mundo externo e não quisesse sair dali, né? Só que ele se tornou adulto e quis conhecer o povo que ele ia governar. Ele virou para o pai dele e falou assim: pai, eu quero conhecer o povo que eu vou governar. Aí o pai dele falou assim: ai, meu filho, você tá tão bem aqui, você não precisa fazer isso agora. Eu falei assim: não, pai, eu tenho que conhecer meu povo. Então o pai dele teve uma ideia de maquiar a cidade, seguir a carreata, né? A carreata do Siddhartha ia seguir só a avenida principal, ia decorar a cidade com flores e só gente bonita, todo mundo arrumado, para o Siddhartha conhecer o povo.
Só que nessa carreata lá que estava acontecendo, Siddhartha viu, num bequinho lá, viu um velho. E ele não conhecia a velhice, ele não conhecia esse semblante de uma pessoa velha, desnutrida, né? E ele olhou, falou com um empregado dele lá, que quem era aquela pessoa. Aí ele falou assim, é o povo da vila. Quem eram aquelas pessoas? Ele falou, o povo da vila. Mas ele falou assim, não, eu quero ir lá conhecer. Ele falou assim, não, vamos continuar aqui na carreata e tal. Ele falou assim, não, eu quero ir lá conhecer o povo. Ele desceu e foi lá conhecer o povo. E chegou lá, ele se debateu de cara. Ei, Magna, bem-vinda, boa tarde. Então, descendo e seguindo lá onde estavam essas pessoas, Buda acabou conhecendo a morte, conhecendo a dor, conhecendo a tristeza, conhecendo o medo, as pessoas desnutridas, desassistidas. Ele viu uma pessoa sendo cremada no rio. Então ele ficou pasmo com tudo isso, porque ele desconhecia esse universo, porque o pai dele não deixava, tentou proteger ele de todas as formas. Então nisso ele teve um chamado, sentiu uma força muito grande no seu coração. Voltou pro castelo, falou pro pai dele, pai, eu quero entender o que é essas coisas. E o pai dele falou, não, você tem que ficar aqui, e prendeu ele no castelo. Ele deu um jeito e fugiu. Ele fugiu e foi assim, virou um peregrino. Começou a peregrinar. E encontrou uns eu não vou falar monge, mas não é monge não, tá? Encontrou uns eu esqueci o nome do segmento deles lá, mas como se fosse monges. Eles abandonaram tudo, a vida material. E eles faziam um jejum drástico, muito drástico. Esse grupo, eles não comiam, né? E acho que nem bebiam água. O processo deles lá, eles só bebiam se chovia e se chegasse na mão deles. Então eles bebiam água de chuva quando chovia. Então eu vou, de quem quiser, eu posso... Tem um filme no YouTube com Keanu Reeves, tá? Então, eles eram muito desnutridos e o Siddhartha começou a fazer isso que eles faziam. Jejum, meditar, jejum, meditar, jejum, meditar. Vivendo totalmente uma vida espiritual, né? Só que aí ele foi percebendo que o corpo dele foi se deteriorando. Deteriorando, porque ele estava só focado nessa vida espiritual. Então, um momento lá, ele teve uma luz, e aí ele pulou no rio, bebeu água, a moça que estava lá na beira do rio deu arroz para ele comer, e aí esses monges lá viraram as costas para ele e falaram, não, esse é o nosso propósito e tal, nosso propósito é jejuar e meditar. Aí ele falou que não, que precisa de um equilíbrio. E aí ele se alimentava, né? Parou de fazer o jejum do jeito que ele fazia, mas fazia todo o processo dele, mas respeitando a vida material, respeitando o corpo físico dele, né? Então, o que isso quer dizer disso que eu quero passar para você, para a nossa coleguinha que quis sanar essa questão, né? Eu espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma, que eu esteja contribuindo aí de alguma forma, né? A vida espiritual e a vida material, ela precisa ser equilibrada. É só você não ser corrompido pela vida material, né? Colocar isso acima de qualquer coisa, acima da sua vida, acima do autoconhecimento, acima do seu bem-estar, passando por cima das pessoas, né? Porque o dinheiro tem uma energia maravilhosa. E quem disse que o dinheiro tem energia ruim? Com qual a intenção que alguns segmentos falam que o dinheiro é coisa do mal? Se o dinheiro, que é a troca pelo dinheiro que a gente troca por comida, que a gente consegue adquirir as coisas, que é uma troca de um trabalho, né, por um bem. Então, a energia do dinheiro é a energia da abundância, da prosperidade. Então, eu posso, acreditando nessas ideias que são pregadas aí, que a vida material ela é ruim, eu posso estar bloqueando a minha prosperidade financeira.
né? Eu posso não ter as minhas conquistas que eu sempre quis, porque eu acredito que o dinheiro é uma coisa suja. Então, é sujo para quem corrompe o dinheiro, né? Já falei aqui em várias lives que a gente vive aqui numa dualidade, né? Do bem e o mal. Com qual intenção que você trabalha com o dinheiro? Você é grata ao dinheiro que você tem? Você é grata ao trabalho que você tem? Você está conectada com a vida espiritual junto com a vida material? Ok. Uma coisa traz a outra, né? A vida espiritual, a alma, ela requer realizações aqui na Terra. Você veio para essa experiência material e é essa vida que você tem que trabalhar essa vida, né? Tem pessoas que escolhem viver no meio do mato e viver da forma mais simples possível. Muito legal. Também é uma vida material, mas é uma escolha diferente, né? Não deixa de ser material. Ela precisa de uma casa, precisa de um teto, precisa de comida, precisa de produzir, né? Mas tem formas de viver essa vida material. A vida material corrompida da forma que a gente assiste aí, né? As pessoas se enchem de ouro, se ostentam, compram milhões de avião, gastam um monte de dinheiro e esse dinheiro não está servindo para o bem maior da maioria das pessoas. Se eu alcancei bilhões e bilhões de dólares e estou usufruindo disso só para o meu próprio bem-estar e para as minhas próprias conquistas, eu não estou vivendo uma vida espiritual. Eu vivo uma vida espiritual quando eu alcanço bilhões e bilhões de dólares e começo a ajudar um monte de pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que estão na linha da miséria, precisando de um pão, precisando de água, né? Então, aí é que tá, esse equilíbrio que precisa ser. Não ser deixar corromper pela energia negativa que também é colocada no dinheiro, né? E ir para essa energia de prosperidade, de gratidão, de abundância. O dinheiro também faz parte da prosperidade e abundância. Tem outras coisas a mais. Mas tem pessoas que acham que é só o dinheiro que é prosperidade e abundância. Não, eu tenho uma vida abundante, eu sou saudável, eu tenho uma vitalidade ótima, minha vida emocional, meu estado emocional está ótimo. Isso é abundância, né? É prosperidade, eu sou próspera, eu vou ter uma vida próspera, porque eu tenho muita saúde hoje. Então tem várias questões que a gente mistura, né? Então é muito bom a gente ter essa compreensão de equilíbrio, sabe? Equilibrar o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, o que é do físico, o que é da matéria, né? O que Jesus falou lá na 22 anos atrás. Ele falou, dá a César o que é de César. O que significa isso, dar a César o que é de César? Né? Que é a vida material lá. César quem que é? O governo, cobra imposto, né? Que tem a vida material para a gente se gerir. Dá a César o que é de César. E dá ao seu espírito o que é espiritual. Né? Dá o que é espiritual para o seu espírito. E eu descobri que uma vida espiritual para o meu espírito, eu não preciso seguir nenhuma religião, não preciso seguir nenhum grupo, nenhuma filosofia. Eu posso fazer os meus próprios estudos e ter as minhas próprias buscas e estar aberta. Que quando eu estou aberta, aí eu falo para o Criador, me informa aí, me ajuda aí. E ele manda ajuda, ele manda informações, né? Então a gente precisa estar aberto para as coisas espirituais. E as coisas espirituais, quando a gente vem se equilibrando aí, isso vai se equilibrar com a vida material, né? Por exemplo, eu vivia uma vida material de trabalho, eu trabalhava em salão de beleza, atendia clientes em domicílio, eu fazia um monte de coisas. Mas isso, quando eu vim para essa vida espiritual, isso não tinha valor para mim, sabe? Eu senti que isso era muito superficial. Hoje eu já mudei muito, graças a Deus, né? Eu gosto muito ainda dessas coisas, porque eu precisei de um equilíbrio. Então eu parei de trabalhar com as minhas bijuterias, parei de trabalhar com o salão de beleza, parei de tudo que eu achava superficial. Mas era a minha única fonte de renda. E aí o que aconteceu? Eu passei por uns 2 anos, mais ou menos, capengando,
sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, até que eu comecei, a partir de uma experiência que eu tive espiritual, eu comecei a fazer cursos nessa área da espiritualidade. Então hoje eu tenho uma vida material equilibrada com a vida espiritual. Então, o trabalho que eu realizo, ele não tem um preço, ele tem um valor. Por que ele tem um valor? Porque ele tem valores agregados. Ele tem uma cura ali envolvida, ele tem uma elevação espiritual, ele tem uma conexão maravilhosa, ele trabalha com o coração, com amor incondicional, conectado às pessoas. Então, a minha vida material é conectada com a minha vida espiritual, totalmente entrelaçada, a minha vida material com a minha vida espiritual, porque eu vi um propósito na minha vida material, um propósito de ajudar as pessoas, e isso tem um valor agregado. Né? Um valor, a sessão tem um valor, os cursos que eu faço têm valores agregados, tem a demanda lá que a pessoa gasta energia, internet, ela gasta estudo, ela paga lá para o profissional para aprender a técnica, e tudo isso tem valor, tem um custo, tem um ônus, né? E a gente, a partir dessa vida espiritual, a gente consegue construir uma vida material maravilhosa, próspera e abundante, né? Quando a gente se perde muito na vida material e não vê valor naquilo que você está fazendo, vê igual da forma que eu vi, que é uma forma superficial, quem sabe não está na hora de olhar para essa sua profissão ou para a fonte de renda que você tem de uma outra forma. Hoje eu voltei a fazer minhas bijuterias, eu voltei a fazer unha, eu equilibrei essa vida material na vida espiritual, porque uma não anula a outra. Uma não anula a outra, as duas podem estar ali alinhadinhas, né? Só que algumas coisas eu mudei em mim, e mudei profundamente. Quais foram essas coisas? Igual ontem, eu estava no workshop com as meninas e falei que eu tinha uma vida material, assim, minha vida era totalmente voltada para a vida material, de comprar roupa, sapato e tudo muito caro, né? Pelo menos dentro do meu padrão de vida era muito caro para mim. Eu comprava calçados caríssimos para usar uma vez, né? Então isso eu já ressignifiquei, eu não invisto meu valor mais nessas coisas, né? É um tanto de energia da abundância e prosperidade parado. Porque se eu gastei R$1.000 para comprar uma bolsa e eu vou usar ela uma vez, olha o quanto de energia divina está parada ali, de prosperidade e abundância. Então assim eu também estaciono a minha vida financeira, né? Porque eu tô adquirindo coisas e estacionando essa energia. Então aquele produto que eu comprei, ele demanda esse uso. Ele demandaria, essa bolsa de R$1.000 que eu comprei, ela demandaria usá-la até acabar. Então eu usei bem esses R$1.000, né? Aquela sandália que custou R$500, eu usei ela até a sandália andar sozinha. Então eu usufruí daquela energia na sua totalidade, né? Então a questão nossa é o quê? Eu ter coisa, eu vou ter 20 casas. Se eu tô custando dar conta de cuidar de uma, lógico que se eu chegar a ter 20 casas é porque eu tenho um monte de empregados. Mas faz sentido na minha realidade, tá? Na minha realidade, no meu ponto de vista, faz sentido eu ter 20 casas? Para falar a verdade com vocês, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria casa nenhuma. Nenhuma. Eu teria o dinheiro na minha poupança, na minha conta lá, investido, sei lá, e morava de aluguel, vivia de renda, que hoje é a visão dos jovens de hoje, né? A gente vai falar sobre economia com os jovens de hoje, esses pequenos investidores, né, esses meninos que estão formando aí agora, ou que já são empresários, eles vão falar, eles moram de aluguel e ficam com o dinheiro de uma casa. Eu vou comprar uma casa de 7 milhões. Se eu posso investir 7 milhões e pagar 20 mil de aluguel. Então a gente, as pessoas da minha idade aí, ou um pouco mais velhas que eu, tinha aquela ideia de ter um imóvel, né? Não, eu tenho que ter um imóvel. Meu marido já teve um monte de imóveis. Porque a gente tinha essa ideia de ter que comprar uma casa para não pagar aluguel. Mas olha o dinheiro que a gente junta para ter uma casa, se a gente pode morar de aluguel e ter um dinheiro que eu posso viajar, que eu posso fazer outras coisas. Ter a tranquilidade de ter uma conta que tem uma quantidade de dinheiro que eu não vou precisar preocupar.
né? Então, assim, esse equilíbrio que eu vejo hoje em mim, sabe? Dessa não necessidade de consumir um monte de coisas. Tem mais equilíbrio. Isso é para agregar? Isso é para o meu ego? Ou isso vai agregar valor na minha vida, né? Tem coisas que eu compro que vão agregar valor na minha vida. Antigamente, eu comprava livro? Eu não comprava livro. Agora eu tenho um estante cheio de livro e leio. Hoje eu leio o quê? 3, 4 livros junto, de uma vez só. Agora eu tô lendo o quê? 2 livros de uma vez só. Vai chegar um livro novo, de um curso novo que eu tô fazendo. Então, agregando valores, né? Hoje eu agrego valor, porque quando eu morrer nessa vida material, o que eu vou levar? Tudo que eu agreguei para o meu espírito e para minha alma. Agora a sandália que eu comprei, que custou R$1.000, vai agregar o quê para mim? Né? É lógico, se eu comprar uma sandália de R$1.000 e usufruir daquela sandália de R$1.000, ótimo, válido demais, né? Aqui não é uma crítica para quem compra ou deixou de comprar. É a questão de não ser contaminado pelo consumo, por esse desequilíbrio aí nessas questões. Você está equilibrado com você, né? Você vê essas famosas, você entra no closet dela, deve ter coisa ali que elas nunca usaram, que elas nem sabem que tem ali. E quantas pessoas iriam usufruir daqueles casacos com esse frio que está passando? Né? Então é essas questões que hoje eu me vejo, que antigamente eu achava o máximo. Quando eu construí essa casa aqui, eu falei, meu marido, esse closet está muito pequeno. Eu queria um closet gigantesco para me encher de coisa. Mas para quê? Para ir para lugar nenhum? Ou para eu usar uma vez e não usar nunca mais? Né? Então, essas questões que a gente tem que equilibrar na vida material, na vida espiritual. Não tem nada errado com a vida material. Só que se você viver só para a vida material, achando que o que é certo é a pirâmide de Maslow, cheguei no topo, sou rico, milionário, e aí eu começo a caçar confusão com os outros lá, guerra, briga para conquistar mais coisa, porque nunca está suficiente, aí é um vazio interno, né? E muitos famosos já morreram com esse vazio interno aí. Estavam milionários, bem-sucedidos, bem colocados na sociedade, né? Dentro do conceito deles lá. Famosos, respeitados, o que aconteceu? Suicidou, se matou, se entorpeceu, cheio de droga, cheio de remédio. Porque não equilibra a vida material na vida espiritual. O equilíbrio para a vida espiritual, no meu ponto de vista, é a gente estar com o coração aberto e buscando sempre estar conectado com o Criador, sendo direcionado, guiado mesmo, sabe? Como se a gente deixasse Deus se guiar a gente, pega na nossa mão e guia. Confiar em Deus, sabe? Eu acho que é por isso que minha vida vem mudando, e eu venho mudando e amadurecendo muito, porque eu comecei a confiar no que eu sentia, confiar nessa vida espiritual, por confiar que vai dar tudo certo, que esse é só um processo. Porque teve dias que como eu parei de trabalhar, como eu falei aqui com vocês, eu não tinha dinheiro para comprar uma bala, vamos dizer assim, né? Eu ia para a faculdade de bicicleta para economizar, mas é porque era gostoso também, né? Eu ia para a faculdade de bicicleta, eu não tinha dinheiro para quase nada. Porque eu sempre tinha muito dinheiro, sempre tive muito dinheiro, sempre gastava muito, sempre comprava muita roupa cara, sempre estava fazendo muitos passeios, muita coisa, e de repente eu parei de trabalhar, porque aquilo foi perdendo para mim, perdendo o interesse. Então eu passei por um processo de aprendizado que aí durou acho que quase uns 2 anos durou, que eu fiquei bem sem nada, sem dinheiro. Isso me serviu para quê? Né? Porque tudo na vida da gente é um aprendizado. Serviu para quê? Para equilibrar minha vida, essa vida material que eu achava que era super chique, que eu achava que eu tinha que ter um monte de coisa, viajava, chegava lá, não relaxava, ficava pensando em ir pro shopping comprar coisa, ficava desfilando, sei lá onde, sabe? Uma vida vazia, sem valores. Então, o importante é o equilíbrio. Eu posso ter uma vida material, posso viajar para cima e para baixo, posso fazer o que eu quiser, mas equilibrar com a vida espiritual, né? Fazer também seguir o exemplo de Jesus, né? Compartilhar, né, as coisas que a gente tem, a vida material. Se eu tô com a vida material e ela tá numa condição boa, eu ajudo o outro, eu sou solidária com o outro.
como eu trabalhei em salão de beleza, eu tenho um monte de material aqui em casa. Já dei um monte de coisa, né? Já dei maquiagem, já dei esmalte, já dei um monte de coisa. Mas tem um monte de coisa aqui que eu tô juntando, eu quero doar para meninas que precisam, que estão aprendendo em curso, sabe? Material que é caro. Então, imagina eu dar um presente desse para umas meninas que não têm condição de ter. Eu fico pensando na alegria delas, chegar alguém do nada assim, deu um monte de coisa para elas. Ah, que legal! Eu ia adorar, quando eu comecei minha profissão, se alguém me desse esse incentivo, né? Então, um monte de roupa, um monte de coisa que poderia estar vestindo um monte de outras meninas, que já não me serve mais, eu vou doar, né? Sessões. Tem clientes aqui que eu doei sessões, porque eu sei que realmente não tem condição. E eu sei que precisava desse empurrão, desse pontapé inicial para a vida delas. Então a gente equilibrar a vida. Equilibrar a vida material com a vida espiritual. E tudo vai dando muito certo, né? A gente vai ficando cada vez mais feliz de seguir esse caminho. Eu não estou rica, eu não estou numa situação financeira que eu ainda quero alcançar, mas eu não posso reclamar de nada, porque eu estou super realizada na minha vida, em todos os níveis, gente. Eu não tenho um monte de coisa, minha casa não é luxuosa, eu não sou rica, mas eu estou muito realizada na minha vida. Mas realizada assim de uma forma que eu não sei nem explicar para vocês. O quão é maravilhoso seguir equilibrando essa vida espiritual com a vida material, tá? Não adiantava eu pegar uma Emília e seguir só a vida espiritual. Não adianta. A Emília precisa equilibrar os dois. E eu tenho certeza que todos nós aqui, porque a gente está vivendo na matéria, né? Nós somos um corpo físico experienciando a vida na matéria. Nós somos 7 corpos, na verdade, né? Mas, a princípio, o que mais chama atenção é o nosso corpo físico e essa vida material. Então, para usufruir dessa vida material, eu preciso ter uma renda, eu preciso trabalhar. Mas escolha um trabalho que te dê um propósito, igual para mim. Eu precisei passar por essa depuração de 2 anos aí, catando lata, para entender que eu precisava de um equilíbrio entre a vida material e essa vida espiritual. Tudo é um aprendizado. Então, se eu estou passando por um momento desafiador, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu estou aprendendo com essa vida material que eu tenho levado? De ter mais, de ter um monte de tênis, de ter um monte de roupa, de ter um closet pingando roupa para fora, de ter um carro do ano, de ter... O que isso está me ensinando? O que eu tenho que aprender com isso? E a vida espiritual, quando eu abro mão de tudo, fico julgando o coleguinha que tem um monte de coisa, né, que tá rico, milionário lá, rasgando dinheiro, e eu tô julgando ele, falando que ele não tem nada de espiritual. Então, o que eu preciso aprender com isso? E será que eu tenho esse direito de julgar, de estar nesse lugar, de achar que eu sou mais espiritual que o coleguinha que tá lá rico, rasgando dinheiro? Eu não sei, né? Então, eu sei de mim, o que eu posso fazer por mim. O que eu tenho feito por mim tem sido muito válido e gratificante. Eu só tenho a agradecer demais, sabe? Demais, tudo que tem me acontecido de bom. É de impressionar. E não é nada material, é tudo espiritual. Mas não deixa de ter alguma ligação material, ok? Então eu quero agradecer a presença de vocês. Ei, Vânia querida! Confiar é essencial, isso mesmo, meu amor. Isso aí. A Camila, a Pati. Ei, Pati. A Magna. A Dedéia. Bem-vindas, meninas. Então, a vida da gente é uma vida material. Eu preciso de ter condição financeira para fazer essa live aqui. Eu tive que comprar um ring-ling. Eu tenho cliente para atender daqui a pouco, daqui 20 minutos. Eu tenho que ter um computador para atender o cliente. Eu preciso ter uma mesa que eu possa colocar o meu processo de trabalho em cima de uma mesa maior, né? E olha só como é que é legal. Vou contar uma história para vocês aqui que aconteceu há pouco tempo. Tem um tempo que eu tô querendo comprar uma mesa para atender. Uma mesa de escritório, mas não muito de escritório. Eu queria uma mesa diferente.
fora desses mesas de escritório, que elas são estreitas. E eu precisava de uma mesa larga, até para colocar o celular nessa distância aqui, o computador. E eu trabalho com mesa multidimensional e ela ocupa muito espaço aqui na mesa. Mas isso, a mesa multidimensional, tem pouco tempo que eu estou trabalhando com ela. Antes eu só era o teto e o reiki. Então eu fiquei, gente, eu queria tanto uma mesa. Aí eu olhei pro meu marido fazer uma pra mim. Aí eu olhei um monte de mesa, achei caro e tal. Aí nada tava me satisfazendo. Aí depois que eu tô fazendo o curso de mesa multidimensional, eu falei assim, que agora eu vou precisar de uma mesa. Aí eu tava no canal no Facebook, tem aquela linha de vendas lá, nem sei o nome daquilo não. Aí eu cliquei lá um dia e tava vendo umas mesas. Aí tinha tudo quanto é valor. Aí eu achei essa mesa aqui, que eu tô atendendo agora. Essa mesa deve ter uns 20 dias que eu tô com ela. Uns 20 dias mais ou menos. E menina, você acredita que eu comprei essa mesa por um valor mínimo, que não vale o que a mesa vale? Ela é usada, mas tá muito inteira, muito nova. O valor que eu paguei não paga nem o pé da mesa. Então, a vida material, quando a gente está conectado com a vida espiritual, a vida material se manifesta de uma forma simples pra gente. E na hora certa. Porque antes, quando eu queria a mesa, só porque eu queria mais espaço, eu ia pagar mais caro. Então, quando eu realmente ia precisar de uma mesa adequada para atender, aí surgiu essa mesa para mim comprar super barata. Super barata, gente. Então, uma sessão que eu atendo custa mais do que a mesa. Então, eu fiquei super feliz. E uma qualidade excepcional. A mesa é enorme, enorme. Então, tá vendo como é que a vida material vai equilibrando com a vida espiritual? Tudo é um equilíbrio nessa vida. Então, quanto mais equilibrado na vida espiritual, se você está muito na matéria, volta para a vida espiritual. Se você está muito na vida espiritual, volta para a matéria. Tenta equilibrar os dois, né? Se você está na vida espiritual, é porque você não concorda muito com o sistema da Matrix, como eu, né? Como sistema de educação, de saúde. Então, se você não concorda, olha dentro da vida espiritual o que encaixa para você. Eu sei que a Vânia, que está aqui, ela também passou por mais ou menos a parecida história comigo. Ela ficou insatisfeita com o sistema da Matrix de trabalho. Ela não estava dando conta de trabalhar das coisas que ela estava trabalhando, né, Vânia? Me confirma aí se é isso mesmo. E aí, ela largou tudo e começou do zero, fazendo uma coisa que ela acredita, que tem valor agregado, que tem valor de cura, valor de transformação, né? Mas não deixa de ser uma vida material. Porque a gente precisa da energia do dinheiro, a gente precisa se sustentar, a gente precisa manter, né? Fazer as coisas que a gente gosta. A vida espiritual tem tudo a ver com o prazer, com a alegria, com a satisfação. Como que a gente tem alegria, satisfação, realização sem prosperidade financeira? Não tem jeito. Olha lá, a Vânia tá falando assim, sim, né, amiga? É isso mesmo. Então, a vida material tem que vir equilibrando. E se você, igual a Vânia, tá com a vida espiritual crescendo dentro, isso, joguei tudo pro alto, eu também. Não dava conta. Gente, eu ia trabalhar, não dava, passava mal. Sentia assim minha alma falando assim, pelo amor de Deus, não vai pra lá não. E aí eu parei. Falei assim, eu prefiro ficar sem nada do que continuar sofrendo desse jeito. Eu tava adoecendo também, sentindo mal. Um ambiente que não me fazia bem, sabe? Eu adoro as clientes, mas um ambiente que não me fazia bem, que eu não me sentia bem, que não agregava valor, né? Então eu acabei largando tudo e preferi ficar sem fazer nada. Estudando, né? Continuando minhas pesquisas, crescendo internamente, coisa que eu nunca tinha olhado para isso. Então foi um chamado que eu respondi. A Camila também, hein? A Camila que participou da mentoria, ela trabalhava no banco, né, Camila? Trabalhava no banco, é uma vida totalmente fora de ser uma vida bem materialista, né? Questão de banco, financeira, é uma questão bem materialista, né? Um banco, né? Então, além disso, tem a energia masculina negativa, contaminada lá, aquela hierarquia de machos alfas, né? Dentro dessa energia negativa. Então, o que aconteceu com a Camila? Ela adoeceu nesse processo. Porque ela não dava conta da energia, ela não dava conta do bater meta, né, Camila?
Então, ela não deu conta e trocou a vida dela profissional lá, né? Que eles não queriam nem mandar ela embora de ótima profissional que ela era. Então, ela fez a mentoria para ajudar no processo de ser mandada embora. E graças a Deus, a gente conseguiu esse processo para ela, né? O criador, tudo encaminhou. A gente precisou limpar as energias que estavam atrapalhando ali, né? Então, agora ela tá mais tranquila, né, Camila? Trabalhando de uma forma mais amorosa, né? Ela trabalha com coisas, com frutas, com a natureza, com a energia feminina, né? Então, e não deixa de estar fazendo uma coisa de administração, não deixa de estar gerando renda, né? Não tem como a gente abandonar a vida material totalmente, né? Porque a gente precisa. Se você não precisa trabalhar, alguém na sua casa precisa trabalhar para te manter, né? Por muito tempo meu marido mantinha a casa, porque eu não, para falar a verdade, ele mantinha sempre a casa. Meu dinheiro era mais para mim mesmo e pagar algumas coisas assim, dividir algumas coisas da casa. Mas mesmo assim eu não estava satisfeita e parei. Então, equilíbrio, sempre equilíbrio. Mas se a sua vida espiritual está te chamando para você largar tudo e passar uns perrengues, deixa. Isso é um processo evolutivo maravilhoso, como aconteceu para mim, para a Vânia, que está aqui, né? Então, é um chamado da vida espiritual. Vivencia isso. O que você tem que aprender com esse lugar? O que eu tenho que aprender com esse aperto financeiro que eu estou passando? Alguma coisa eu tenho que aprender. O quê? Dar valor ao dinheiro, equilibrar, parar de gastar muito, parar de ser consumista, guardar, né? Sempre que for usar o dinheiro, que seja de um processo divino. Isso é divino para mim? Isso que eu vou comprar, essa roupa que eu vou comprar, vai valer a pena, né? Então, uma coisa só, tem algumas coisas que eu tiro de experiência boa, de quando eu só pensava em comprar roupa cara, de marca e esses trem. A sorte é que as roupas não acabam. A grande maioria das roupas que eu tenho hoje é roupa de que eu comprei há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Que não acaba, não perde a qualidade. Tem essa vantagem, né? De comprar uma roupa de maior valor aí, né? Porque tem qualidade agregada ali. Mas hoje eu faço uma seleção. Hoje eu quase não consumo essas coisas. É muito difícil. Tem que estar na promoção, tem que estar valendo muito a pena. Tá bom? Então eu espero que eu tenha respondido. Esse é como ser espiritual em um mundo material. Eu espero que eu tenha respondido isso, que eu tenha contribuído para vocês em algum nível, né? E sou muito grata e vou lançar outros temas, pedir sugestão de outros temas aí para vocês, tá? Para vocês participarem aí no Stories, pra gente fazer outra live falando sobre outros temas. Acho que é muito relevante eu falar sobre o que vocês gostariam de escutar, tá bom? Então, gratidão, gente. Muito obrigada pela participação de cada uma de vocês, viu?